Jesus tomou o meu lugar, o seu lugar na cruz do Calvário, certo de que não merecíamos e não merecemos tão grande amor por nós, mas o fato é de que Ele nos ama, amém? E o fato é que Ele morreu na cruz por mim e por você. Mateus 28, do verso 1 a 6, diz, fiquem em pé comigo, aqueles que podem, e no fim do sábado, quando já se despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode orar comigo, baixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor por nós, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Era para cada um de nós estarmos ali, naquela cruz, mas Ele nos substituiu por amor. E hoje nós podemos ter vida em abundância e vida eterna. Que a Tua palavra possa falar ao nosso coração nessa noite e possamos lembrar do conforto e das certezas que a obra da redenção traz ao nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu gostaria de hoje à noite levar a mente e o coração dos irmãos até Jerusalém, até o momento daqueles dias aonde prenderam o Senhor Jesus, aonde bateram no nosso Salvador, o tempo aonde Ele foi crucificado. Naquele tempo, meus irmãos, naqueles dias, havia em Jerusalém um misto muito grande de sentimentos. De um lado, havia aqueles que propiciaram, aqueles que incitaram a morte de Jesus. Nesses corações havia alegria, nesses corações havia regozijo, nesses corações havia uma grande satisfação, porque eles haviam conseguido um intento que eles almejavam, que eles queriam. Mas do outro lado, havia outros corações entristecidos, corações que estavam vivendo o luto. E o luto não é fácil de se viver. E quem estava vivendo o luto eram os discípulos do Senhor Jesus. Homens e mulheres fiéis ao Senhor, que haviam visto em Jesus o Senhor, o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Estas pessoas, estes irmãos nossos na fé, se encontravam com seus corações entristecidos. E é nesse clima, nesse ambiente de tristeza, que na madrugada de domingo, 3 dias após o sepultamento de Jesus, que o texto que nós lemos mostra 2 mulheres, Maria e Maria Madalena. Estas mulheres, fiéis ao Senhor Jesus, elas levantam de madrugada
e elas vão ao sepulcro para terminar de preparar o corpo do Senhor Jesus. Elas traziam consigo algumas especiarias, e o intento dessas mulheres era chegar lá, encontrar o corpo frio do nosso Senhor dentro do túmulo. E algo aconteceu. Quando elas chegaram lá, o sepulcro não estava mais fechado. Ao chegar lá, elas são tomadas de uma enorme surpresa. O sepulcro, a pedra que tampava o sepulcro, havia sido removida. E há lá também um anjo. E esse anjo traz para elas, diz para ela, uma grande notícia, uma boas novas. E essa notícia sacudiu o coração daquelas mulheres. E a notícia que esse anjo trouxe para aquelas mulheres, ela tem ecoado pelos anos do tempo e da eternidade. Ele disse: ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Meus irmãos, imagine o espanto daquelas mulheres. Imagine a alegria daquelas mulheres. Primeiramente, a pedra removida, um ser celestial, com as suas vestes brancas, lindo, todo um cenário para que de fato pudesse constatar de que Jesus havia ressuscitado naquela manhã. Nós sabemos de que a pedra foi removida não para Jesus sair, porque Jesus, com seu corpo glorificado, ele podia facilmente passar por aquela pedra. Mas aquela pedra que tampava o túmulo foi removida para que as mulheres pudessem entrar. Para que elas pudessem entrar e constatar de que, de fato, Jesus havia ressuscitado. Isso trouxe ao coração daquelas mulheres um grande conforto. Isso trouxe ao coração daquelas mulheres uma grande alegria. Só que o conforto e a alegria da ressurreição não foi apenas para aquelas mulheres. O conforto e a alegria da ressurreição também é para mim e para você nessa noite. A ressurreição do Senhor Jesus continua confortando corações nos dias de hoje. A ressurreição de Jesus Cristo continua fazendo a diferença em vidas nos dias de hoje. Quando nós olhamos para esse texto, nós constatamos de que há conforto por causa da paz que a ressurreição traz. A paz, depois de dias de violência, depois de dias que nós acabamos de ver o filme, sangue, tristeza, dor, depois de dias de injustiças ou injustiça, depois de dias de maldade essa que marcaram aqueles dias, agora vem o conforto e a paz. O anjo disse para elas, mas o anjo respondeu, disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscais a Jesus crucificado. Ele está dizendo, fique em paz. Por que o coração temeroso? Porque havia temor no coração delas.
Elas temiam pelas suas vidas. Elas temiam acerca do futuro, o que o futuro lhes reservava. O mestre havia sido morto. Mas esse anjo, ele diz: não tenhas medo. Talvez hoje à noite eu esteja falando com corações temerosos. Talvez hoje à noite eu esteja falando com pessoas que estão temerosa acerca da sua vida, ou talvez até sobre o seu futuro. Mas a ressurreição de Jesus pode conceder paz ao seu coração. Mas a ressurreição de Jesus também trouxe coragem para elas. Aos poucos, ao ouvir o anjo, o medo foi progressivamente sendo tirado do coração daquelas mulheres. E ao passo que o medo foi tirado, a coragem foi tomando conta do coração delas. Olha o verso 4. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Ao chegar lá, os guardas, nas quais elas tinham a esperança que pudesse revolver a pedra, ou alguém pudesse revolver as pedras, guardas estes que estavam a serviço do Império Romano, esses guardas agora estão prostrados. E aquilo que poderia causar medo ao coração daquelas mulheres, Deus já havia cuidado para elas. Talvez há alguém hoje à noite que algo tem tirado a sua paz, ou algo tem causado medo ao seu coração. Assim como Jesus, o Deus Pai, e Jesus já havia cuidado daquilo que causava medo no coração daquelas mulheres, Jesus também pode cuidar daquilo que te causa temor. Jesus também pode te dar coragem, porque diante de circunstâncias, muitas vezes nós perdemos as forças e a coragem. Mas Jesus ressuscitado, assim como encorajou aquelas mulheres, pode também encorajar o seu coração. Mas, naquela manhã, não somente a paz foi trazida ao coração das mulheres, não somente a coragem, mas também a confiança. Olha o verso 6. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Meus amados irmãos, ele está falando, a promessa se cumpriu. E ao saber de que Jesus havia sido ressuscitado, essas mulheres começam a lembrar das palavras que Jesus havia dito. Porque Jesus havia dito para elas que ele ressuscitaria. Elas começam a lembrar das profecias do Velho Testamento. E quando nós lembramos do cumprimento da palavra de Deus, a confiança começa a brotar no nosso coração. A fé começa a envolver a nossa vida, porque a palavra de Deus é fiel. Amém? A palavra de Deus se cumpre. E aquelas mulheres estão agora com a sua fé sendo novamente fortalecida no Senhor. Então a ressurreição traz para nós paz, coragem e confiança. Quando você estiver temeroso por algo, lembre de que Jesus ressuscitou. Quando você estiver passando por tempo na sua vida tumultuado, ou perturbado, um tempo de perturbação, lembre-se que Cristo ressuscitou, e Ele é o príncipe da paz. E Ele pode colocar no lugar todas as coisas. Mas ainda, aquelas mulheres
tiveram as suas vidas transformadas a partir da ressurreição de Jesus. Todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo ressuscitado, houve grandes mudanças nas suas vidas. Houve impacto na vida de cada um deles. O Senhor Jesus Cristo disse para Tomé: Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurados que não viram, mas creram. Ou seja, assim como a ressurreição trouxe grande impacto na vida daqueles que tiveram com Cristo ressuscitado, a ressurreição ainda continua trazendo e fazendo grandes mudanças e impacto na vida daqueles que creem na ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição de Jesus traz entusiasmos para a nossa vida. Trouxe vida e vitalidade para a vida daquelas mulheres. Elas estavam passando por um drama emocional muito grande. Havia perdido, talvez, a esperança. Mas agora, diante do Cristo ressuscitado, o entusiasmo volta ao coração delas. Versículo 8 diz: e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Vocês conseguem notar o entusiasmo dessas mulheres? Elas saem do sepulcro apressadamente. Elas saem do sepulcro com grande alegria. Lembre-se que elas chegaram ali tristes, cabisbaixas, mas agora elas estão envolvidas em uma grande alegria. E a palavra de Deus diz que elas correm para anunciar de que Jesus ressuscitou. Há um entusiasmo no coração delas. Há um desejo enorme no coração dessas mulheres. E é isso que Jesus Cristo traz à nossa vida. A palavra de Deus diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O Senhor Jesus nos enche de entusiasmo e nos enche de força para servi-lo. A mensagem da ressurreição traz poder à nossa vida. A palavra de Deus diz: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou para nós a vitória na cruz e na sua ressurreição. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele já venceu por nós. E pelo fato de servirmos um Cristo vivo, ao fato de servirmos um Cristo vitorioso, nós devemos andar entusiasmados nessa vida. Não que nós somos isentos de tristezas e de lutas. Todos nós aqui passamos por dificuldades e aflições. Mas o entusiasmo de Jesus vai além das coisas dessa vida. A alegria que o Cristo ressuscitado traz ao nosso coração vai além das circunstâncias dessa vida. Essas mulheres e esses discípulos vão passar por momentos difíceis, mas eles vão passar entusiasmados no poder do Cristo ressurreto. Talvez algo na sua vida ou algo nas nossas vidas possam estar tirando o entusiasmo, a alegria, o desejo de viver. E você tem andado talvez com o coração entristecido, sem entusiasmo. Deixe o Cristo ressurreto restaurar isso na sua vida. E tenha alegria de viver vitoriosamente por meio do Cristo ressurreto. Amém? A ressurreição também traz para a nossa vida um novo propósito de vida. O Senhor Jesus vai mudar o propósito de vida dessas mulheres e dos seus discípulos. Veja o versículo 9 comigo, o que diz? E indo elas a dar as boas novas aos seus discípulos,
Eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Meus amados irmãos, nós vemos um outro propósito do Senhor Jesus aqui, na vida desses discípulos. Deixa a irmã Ana, ela vai melhorar. Amém. Vamos aqui, meus irmãos. Amém. Amém. Pronto. Quando Maria, ao sair daqui, e todos os demais discípulos, nós vemos que estas vidas tiveram um outro foco na sua vida. Quando nós olhamos para Maria de Betânia aproveitou que Jesus estava na sua casa e se lançou aos pés do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para Paulo, o apóstolo Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todos esses, após ter um contato com Cristo ressuscitado, o propósito de vida mudou. Jesus Cristo passou a ser o centro de suas vidas. Jesus Cristo passou a ser a busca maior das suas vidas. Jesus Cristo passou a ser o alvo de suas vidas. Eles começaram, de fato, a viver o que o livro de Hebreus disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Todos eles passaram e começaram a viver, tendo as suas vidas voltadas para o Senhor Jesus. Eles entenderam de que, assim como a palavra de Deus nos diz, de que tudo foi criado por Ele e para Ele. Eles compreenderam o que foi escrito em Romanos 11:36, que diz: porque... Nunca aconteceu. Mas, meus queridos, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que a ressurreição de Jesus traz para nós um novo propósito de vida. Eu não sei qual tem sido o propósito de vida que você tem tido. Talvez o seu propósito seja apenas o trabalho, apenas a família, apenas o estudo ou se formar. Queridos, eu quero dizer para você que esses são bons propósitos e nós necessitamos deles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esses propósitos vão ficar aqui quando você fechar os seus olhos. Mas tudo o que você fizer, tendo Jesus no centro, e tudo o que você fizer para a glória de Jesus, isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai te acompanhar para a eternidade. E quando estes homens e mulheres estiveram com Cristo ressuscitado, o propósito de vida deles mudaram. E mudaram para melhor. Porque quem decide servir Jesus, não decide para pior. Não volta para trás. Pelo contrário, decide para melhor e caminha para frente. Volta para trás aqueles que se desviam de Jesus. Voltam para trás aqueles que tiram os olhos de Jesus. Mas aqueles que dizem: Senhor, eu quero que os propósitos do Senhor se cumpram em minha vida, esses andam para frente. Mas a ressurreição de Jesus traz para nós também poder não somente para viver os propósitos dele, mas traz também para nós poder para enfrentar os dilemas dessa vida. Aquelas mulheres, diante da morte de Jesus Cristo, elas ficaram perplexas.
Mas agora, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como eu havia dito, não significa que a vida delas e deles e dos discípulos for um mar de rosa. Eles continuarão a ser perseguidos. Todos os seus discípulos serão mortos. Mortos devido à sua fé. Mas todos eles tiveram diante das tribulações e lutas a presença do Cristo ressuscitado ao seu lado. Nós muitas vezes nos sentimos impotentes diante dos encalços das nossas vidas. Muitas vezes na nossa vida nós não temos respostas com aquilo que acontece conosco. Muitas vezes nas nossas vidas acontecem coisas que nós não entendemos. Na nossa vida acontecem coisas que nós não conseguimos consertar, que nós não conseguimos colocar no lugar. Acontecem coisas nas nossas vidas que fogem do nosso controle, mas não foge do controle do Cristo ressuscitado. Ele sabe aquilo que você passa, Ele tem as respostas que você busca, Ele sabe aquilo que você não está entendendo na sua vida, e Ele pode consertar aquilo que talvez em sua vida quebrou ou não está como deveria estar. Ele tem o poder de consertar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos passar por tribulações, sim. Nós iremos passar e enfrentar dias difíceis. Mas a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz, o próprio Cristo disse: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Ele está conosco, o Cristo vivo, o Senhor dos senhores. Mas, para concluir, a ressurreição do Senhor Jesus não é somente suficiente para esta vida. A ressurreição do Senhor Jesus, ela é suficiente para ultrapassar essa vida. A palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição de Jesus nos garante a vida eterna. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo ressuscitou para nossa justificação. Todo aquele que crê em Cristo é justificado. Todo aquele que crê no Cristo ressuscitado é declarado justo. A ressurreição de Jesus vai além dessa vida. Vai te levar até a presença do Senhor. Vai te levar a contemplar os mais altos céus e a glória celestial. A ressurreição de Jesus vai fazer com que, se você nele crer, vai fazer com que você venha passar a eternidade com o Senhor Jesus. Não tem como fugir. Um dia, o nosso coração vai parar de bater. Não tem como. E a pergunta que nós devemos fazer: para onde eu vou depois daquele dia? Para onde eu vou depois que o meu coração parar de bater? A ressurreição de Jesus e o seu sacrifício na cruz te garante a vida eterna ao lado dele. Você já recebeu Jesus? Você já tem o Cristo ressuscitado no seu coração? A ressurreição do Senhor Jesus tem um convite para você. Veja comigo o verso 6, para concluir hoje à noite. O anjo disse: ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Veja o convite: vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Esse convite feito pelo anjo. Anjo esse que era um enviado de Deus. Esse convite também é para cada um de nós hoje à noite. Esse convite do anjo significava: vinde ver, comprove.
E o convite do Senhor para nós hoje é: vinde e vede a exatidão da minha palavra. Vinde e vede o poder da minha ressurreição. Vinde e vede como o meu poder pode salvar, santificar e sustentar a sua vida. Talvez hoje à noite você precisa ser sustentado pelo Senhor. E a ressurreição de Jesus, o Cristo ressuscitado, pode te sustentar. Talvez hoje à noite você precisa santificar a sua vida, consagrar a sua vida ao Senhor. E o Cristo ressuscitado tem esse convite para você. Ou talvez hoje à noite você precisa de salvação. Pastor, eu ainda não recebi Jesus. Eu não tenho certeza para onde eu vou se eu fechar os meus olhos hoje à noite. O Senhor Jesus diz: vinde e vede, comprove, experimente a minha salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Que a ressurreição de Jesus faça sentido no seu coração. Talvez hoje à noite há áreas da sua vida que precisa ser revivificada. Talvez a sua coragem. Talvez a sua confiança. Sua paz. Os seus propósitos. A sua força. Pastor, eu estou perdendo as forças. As lutas têm sido tão grandes que eu estou perdendo as forças. Talvez a sua fé. Os seus sonhos. Parei de sonhar. Mas Jesus tem poder de restaurar os seus sonhos. Sua esperança, seu otimismo, o seu amor. O que você precisar, Jesus ressuscitado pode restaurar. Baixe a sua cabeça hoje à noite. Hoje à noite, pastor, que noite maravilhosa, que hinos maravilhosos, que cânticos maravilhosos. Eu me sinto tão bem aqui, junto com o povo de Deus. Mas esse culto, meu querido, não vai fazer sentido para a sua vida, se você sair daqui da mesma forma como você entrou. Esse culto vai fazer sentido na sua vida, se você, hoje à noite, tomar algumas decisões. E não somente o culto, a ressurreição de Jesus. Qual tem sido o alcance da ressurreição de Jesus na sua vida? Hoje à noite, pastor, Deus falou comigo. Ore por mim. Deus falou comigo. Alguém assim? Levante a sua mão em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Não sei o que Deus falou, mas louvo ao Senhor, porque Ele continua falando. E Ele falou ao seu coração hoje à noite. Hoje à noite, pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar a servir este Cristo vitorioso, esse Cristo ressurreto. Eu quero voltar a servi-lo com todo o meu coração. E eu quero hoje à noite voltar a dedicar a minha vida a Ele. Alguém assim? Levante a sua mão bem alto. Alguém assim? Alguém hoje à noite que poderia dizer, pastor, eu quero Jesus. Eu ainda não sou salvo. Mas hoje à noite eu entendi que Jesus morreu para me dar uma vida, a vida eterna. E hoje à noite eu quero recebê-lo, eu quero essa vida eterna. Para isso você tem que reconhecer que é pecador. De que Cristo já morreu e já pagou os seus pecados na cruz do Calvário. Você precisa apenas hoje à noite crer com todo o seu coração. Alguém assim? Glória a Deus. Há mais alguém? Uma pessoa levantou a sua mão, recebendo Jesus. Há mais alguém hoje? Levante a sua mão em nome de Jesus. Há mais alguém? Fiquemos em pé e vamos orar.
Soberano Deus, graças te damos, Senhor, pelo conforto da ressurreição de Jesus. Graças te damos porque a tua palavra falou e tem falado ao nosso coração. Senhor meu Deus, o Senhor tem transformado vidas. Que o Senhor continue transformando, sustentando, restaurando vidas. Continua, Senhor, aquecendo os nossos corações para te servir com todo o nosso coração. O Senhor conhece cada coração nesta noite, como o Senhor falou aos corações, que as decisões tomadas possam permanecer nestas vidas. Que este culto que o Senhor possa, a partir de hoje, fazer a diferença nessas vidas que levantaram as suas mãos e em todos nós que estamos presentes. Ajuda-nos a viver no poder da ressurreição de Jesus. Ajuda-nos a viver na alegria da ressurreição, no entusiasmo da ressurreição de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia, ter a certeza de que o Senhor é conosco. Que as lutas e aflições dessa vida não passam despercebido diante dos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus. De que o Senhor está ao nosso lado, nos sustentando, nos guardando e fortalecendo as nossas vidas. Assim nós oramos por Cristo ressurreto e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus abençoe uma feliz Páscoa a vocês. Vamos cantar o último cântico, porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Vamos cantar com alegria.